Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai, e toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, versículos de número 1 e 2. Isaías, capítulo 60, versículos de número 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Jesus. E já está ali no Data Show, né? Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem subindo e a sua glória se vê sobre ti. Glória a Deus. Irmãos, podem continuar servindo, adorando, bendizendo o nome do Senhor, enquanto nós vamos meditar no trecho em que nós lemos. Eu vou colocar o tema desta mensagem de hoje como a vitória para quem se levanta. A do verbo haver. H-A. Vamos repetir? A vitória para quem se levanta. Glória a Deus. O primeiro passo para andar, correr, caminhar ou lutar é levantar-se, é se pôr de pé. O Senhor falou ao profeta dizendo: põe-te em pé e falarei contigo. Quantos já estão de pé nesta noite para ouvir a voz de Deus? Eu sei que você está sentado na sua cadeira, mas espiritualmente você está de pé. Está de pé todo aquele que não está caído. Está de pé todo aquele que não está prostrado. Está de pé todo aquele que não está derrotado na vida espiritual. Está de pé todo aquele que confia no Senhor. Está de pé todo aquele que adora o Senhor. Está de pé todo aquele que bendiz ao Senhor. Está de pé todo aquele que tem depositado a sua confiança inteiramente no Senhor. Agora, esta ordem é para quem está sentado, prostrado ou deitado. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Para se ouvir a voz de Deus, nós primeiramente precisamos nos colocarmos de pés. Primeiro precisamos nos colocar de pés. Quando o Senhor se revelou a primeira vez para o profeta Samuel, ele estava deitado e ainda era criança. E diz a Bíblia que ele estava na casa do profeta Eli. E o profeta Eli era o sacerdote do Senhor em Samaria naquela época. E diz a Bíblia Sagrada que os filhos do profeta Eli não estavam agradando ao Senhor. E não haveria quem sucedesse o profeta Eli no seu ministério sacerdotal. Mas o Senhor valeu-se da casa de um homem chamado Eucana e a sua esposa Ana, para dali levantar um profeta. E diz a Bíblia que agora Eli estava na casa do homem de Deus, na casa do profeta Eli. E era ele ainda muito novinho, uma criança ainda. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele deitou-se no seu leito para dormir, uma voz o chamou pelo nome dizendo: Samuel. E diz a Bíblia que ele se levantou, correu até o quarto do profeta Eli e perguntou para o profeta Eli: por que o Senhor chamou-me? Pronto, eis-me aqui, o que o Senhor deseja. E o profeta Eli falou para ele e disse: meu filho, eu não te chamei, volta para o teu quarto e dorme. Ele voltou para o seu quarto e quando ele está deitado em sua cama para conciliar o sono, pela segunda vez aquela mesma voz falou: Samuel.
E Samuel levantou-se, calçou, quem sabe, os seus chinelos, louvado seja o nome do Senhor, e correu para o quarto do profeta, e chegando ali, falou ao profeta Eli: pronto, profeta, pronto, estou aqui, meu senhor, fala, porque eu vim atender o seu chamado. E ele disse: mas eu não te chamei de novo, meu filho, volte para o seu quarto e vai dormir. E Samuel voltou, deitou-se novamente, e pela terceira vez a mesma voz: Samuel. Muitas pessoas já estão ouvindo o chamado de Deus, irmãos. Muitas pessoas já estão ouvindo o Senhor há muito tempo chamar pelo seu nome. Só está faltando se colocar de pé na presença do Senhor. E Eli falou para ele voltar a seu quarto, e ele voltou, mas pela terceira vez a voz o chamou novamente: Samuel. E diz a Bíblia que ele correu até o quarto do profeta e disse: chamou-me, profeta, eis-me aqui. Aí o profeta entendeu que o Senhor estava falando com ele. E o profeta Eli falou para Samuel e disse: meu filho, volte para o seu quarto, deite-se novamente. Se a mesma voz chamar por você, se levante e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ora, irmãos, quem fez o Senhor Deus falar com o profeta Samuel, quando era menino ainda, não foi o profeta Eli. O profeta Eli só orientou como ele deveria fazer, porque Deus não fala com o homem prostrado. Deus não fala com aquele que está caído. Deus não fala com aquele que está derrotado. Deus não fala com aquele que está dormindo na sua negligência, no seu delito pecaminoso. Deus não fala com o homem caído, louvado seja o nome do Senhor, deitado na vida espiritual, esmurecido, cansado de servir a Deus, não querendo mais continuar na jornada. Deus dificilmente vai falar com uma pessoa dessa. Para ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos primeiro ficar de pé. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos estão de pé nesta noite? Glorifique o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E o profeta aprendeu. O profeta Samuel, mesmo sendo criança, ainda não tinha o dom profético, o ofício de profeta, mas aprendeu como se falava com Deus, porque todas as vezes que o Senhor haveria de se manifestar a ele, ele precisaria se pôr de pé, se posicionar para que pudesse ouvir a voz de Deus. Deus não fala de qualquer maneira e Deus não fala através de qualquer pessoa. Deus tem os seus canais por quem ele fala, e ele precisa que nós estejamos na nossa posição de ouvintes da sua voz, dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E quando a voz veio pela terceira vez, Samuel se pôs de pé, se posicionou, quem sabe abotoou o seu casaco, calçou seu chinelo, deu uma arrumada no cabelo, olhou para cima e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E diz a Bíblia que a glória do Senhor desceu naquele quarto, e o Senhor passou a noite conversando com Samuel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vitória para quem se levanta. O primeiro passo para se andar, correr, lutar é levantar-se. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo para a vitória do filho pródigo foi levantar-se. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 18 a 20. Quando ele estava trabalhando como criador de porcos. Um homem que era tão rico. Um jovem que tinha tanta fartura, que tinha tanta bonança na casa do seu pai. Agora estava numa situação deplorável. Todos conhecem a história do filho pródigo, portanto eu não vou repeti-la nesta noite. Mas estava ele cuidando dos porcos, estava ele alimentando os porcos, e sem direito nem de comer da comida dos porcos, estava a ponto de perecer de fome. Ele sabia que não podia continuar naquela situação.
Ele tinha que mudar aquele quadro. Ele não aceitou a maneira que ele estava vivendo. Ele não aceitava mais a situação que estava passando. Ele achou que tinha chegado o limite, pois desejava comer até comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. E diz a Bíblia Sagrada que ele lembrou-se da casa do seu pai. Se lembrou-se, era porque estava esquecido. Muitas vezes a pessoa está na fartura, irmã Cícera. A pessoa está na bonança. A pessoa está por cima, ela esquece a casa de Deus, ela esquece a casa do Pai. Mas quando as coisas apertam, ela lembra que aqui é o lugar de se buscar a Deus enquanto se pode achar. E aqui o Senhor fala conosco, e aqui Ele resolve os nossos problemas. Quantos acreditam que Ele está aqui para nos abençoar nesta noite? Glorifique, exalte e bendiga o seu santo e maravilhoso nome. Ele havia se esquecido da casa do Pai. Vivia de festa em festa, de farra em farra, gastando, dissipando os bens do seu pai, vivendo ao seu bel prazer, uma vida mundana, uma vida perversa, uma vida corrompida pelo pecado. Mas quando ele estava agora naquela situação de miséria, ele lembrou-se da casa do seu pai. E diz a Bíblia que ele meditou consigo mesmo, ele ponderou no seu coração: quantos na casa do meu pai tem fartura de pão? Quantos na casa do meu pai tem comida em abundância, tem roupas, tem fartura, tem abrigo, tem lar, tem casa para morar, e eu aqui vivendo no chiqueiro dos porcos, e mesmo assim, nem o direito de comer o que eles comem eu tenho. Eu não vou mais suportar essa vida. Aí vem a questão, a vitória para quem levanta-se. Ele disse: levantar-me-ei. Com certeza ele estava prostrado, com certeza ele estava caído, com certeza ele estava abandonado, ele estava derrotado. Mas levantar-se significa tomar uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude de voltar ao aconchego da casa do Pai. Nós nesta noite estamos na casa do Pai. Aleluia! Aqui tem pão, o Senhor nos alimenta com a sua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você tenha comido galinha caipira hoje, você tenha comido frango, você tenha comido um bacon, você tenha comido uma costelinha de porco assada, chega a estar me dando água na boca. Talvez você tenha tomado uma sopa daquela abençoada que a irmã Cícera faz. Talvez você tenha se banqueteado numa mesa de churrasco com Coca-Cola ou coisa parecida, mas é nesta casa que a tua alma se alimenta. Aqui tem o pão vivo que desceu do céu. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Deus está alimentando a nossa alma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas para que o filho pródigo chegasse à casa do pai e encontrasse tudo preparado, o novilho cevado, um banquete feito, e recebesse de volta o seu quarto preparado, as suas roupas passadas, ele primeiro teve que levantar-se. Se ele não se levantasse, ele não podia andar. Se ele não se levantasse, ele não podia caminhar. Se ele não se levantasse, ele não teria alcançado a vitória. Toda criança, para andar, ela precisa primeiramente aprender a levantar-se. Primeiro elas se levantam. Aí elas têm um certo medo de cair, elas ficam tremendas, tem umas que sentam rápido no chão com medo de cair, mas daí a pouco elas aprendem a dar os primeiros passos. Quando pensam que não, elas estão correndo. Irmãos, nós temos um Pai que nos ajuda a ficarmos de pés e segura nas nossas mãos e nos ajuda e nos ensina a andar, a caminhar e a correr na sua santa causa. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. O segundo passo para se alcançar a vitória para quem se levanta. O filho pródigo levantou-se.
O cego de Bartimeu, cego Bartimeu, aquele cego lá de Jericó, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que ele ouviu falar que Jesus estava passando. Está lá em Marcos capítulo 10, 49 a 50. Ele ouviu um tropel, ele viu um barulho. E com certeza ele pensou: o que está acontecendo aqui em Jericó? Jericó sempre foi calmo. Jericó sempre foi parado. Jericó sempre foi uma cidade monótona. E de repente Jericó está agitado. De repente Jericó está movimentado. Eu estou ouvindo barulhos de pessoas entrando na cidade de Jericó. O que está acontecendo? E diz a Bíblia Sagrada que ele informou-se. E disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está entrando na cidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo o cego Bartimeu perguntando para outro mendigo: mas vem cá, esse Jesus que está entrando em Jericó é aquele que dá vista aos cegos? É esse mesmo Bartimeu. É aquele que purifica os leprosos? É ele mesmo, Bartimeu. Mas deixa eu fazer só mais uma pergunta: é aquele que transformou água em vinho lá em Caná da Galileia? É esse mesmo, Bartimeu. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês: é aquele mesmo que purificou os 10 leprosos? É esse mesmo, Bartimeu. Agora deixa eu fazer a última pergunta: foi ele que ressuscitou a filha de Jairo? Esse mesmo Bartimeu. Quando nós ouvimos os testemunhos das maravilhas do Senhor, a nossa fé se acende. Quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se enche de esperança. Então diz a Bíblia que de um salto Bartimeu se colocou de pés e jogou a capa fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando disseram que era esse Jesus poderoso, que faz maravilhas, que faz milagres, ele então se pôs de pé e gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que lançou fora de si a capa. A capa representa o pecado. A capa representa o mundo. A capa representa tudo aquilo que Deus não se agrada. Os mendigos naquela época, eles recebiam uma capa. E essa capa servia de documento para que eles pedissem esmolas. Então, todas as vezes que se via uma pessoa com aquela capa, sabia que ele era um esmoléu. E só recebia a capa quem realmente não tinha condição de trabalhar e ia viver dos favores dos outros. E Bartimeu vivia com aquela capa. Tudo que ele tinha era aquela capa. Aquela capa representava tudo para ele, mas naquela capa estava declarada a miséria dele. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele jogou a capa fora. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Bartimeu foi totalmente restaurada. Ele não só recebeu visão, como ele recebeu a glória de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida. Parece que eu vejo no outro dia pela manhã, todos os mendigos estão lá mendigando, pedindo esmolas. E de repente eles notam que Bartimeu não está no meio deles. E eles perguntam, quem sabe, cadê Bartimeu? Bartimeu não faltava, Bartimeu nunca esteve ausente, todo dia estava aqui pedindo esmola. O que aconteceu com Bartimeu? Aí alguém que soube da história falou para eles: Bartimeu teve um encontro com Jesus. Bartimeu se colocou de pé e jogou para fora a capa. Agora Bartimeu não é mais mendigo, agora Bartimeu é cidadão do céu. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. A vitória do paralítico de Cafarnaum consistiu em que ele se levantou. Marcos 2, 11 a 12. O Senhor disse para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para que ele tomasse a cama e fosse para a casa dele curado, primeiramente ele precisou se levantar. Então é o primeiro passo para a vitória, é o grande passo para a vitória, levantar-se. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o paralítico da Porta Formosa, em Atos capítulo 3, versículo 6 a 8, diz a Bíblia Sagrada que aquele homem estava ali costumeiramente pedindo esmola. E um determinado dia, chegaram ali Pedro e João para orar no templo. E vendo aquele homem na Porta Formosa, o homem estendeu a mão para eles pedindo uma esmola.
Pedro, olhando para aquele paralítico, disse: olha para nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, porque para andar, primeiro tem que levantar-se. Amém? Muitas pessoas ainda não conseguiram, ainda não conquistaram na vida aquilo que Deus tem para elas, porque ainda não se levantaram, ainda não tomaram uma posição. Mas nesta noite você vai sair daqui andando e glorificando a Deus, de posse da esperança que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, ainda que para você pareça que está custando, mas Ele trabalha no tempo certo. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória da filha de Jairo está lá em Lucas capítulo 8, versículo 54. Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta, mas Jesus, pegando-a pela mão, disse-lhe: Talita, levanta-te. E diz a Bíblia que a menina se levantou com vida, porque para receber a vida também precisa se levantar. E aqui está o autor e dono da vida. Levante-se na sua vida espiritual e seja abençoado por Ele nesta noite. Quantos podem glorificar o seu santo e maravilhoso nome? A maior razão de quem não se levanta é a preguiça. A maior razão para quem não se levanta é a preguiça. Agora eu vou me referir a uma pessoa que está aqui do meu lado direito. Quando era menina, estudava ainda o primário, tinha seus 7, 8 anos, tinha um vestido de florzinha que ela gostava demais, parece que eu estou vendo, toda rosadinha. De manhã a Lídia ficava: Joelma, levanta. A escola, minha filha, está passando a hora. Ela se levantava. Quando a Lídia virava a costa, ela caía na cama e ferrava no sono de novo. A Lídia vinha: mas não é possível, você está dormindo de novo, minha filha, levante. Ela sentava na cama, a mãe virava a costa, ela preguiça. Muitas pessoas não levantam-se porque a preguiça não deixa. Tem preguiça de buscar a Deus, tem preguiça de orar, tem preguiça de vir para a igreja, tem preguiça de caminhar para a casa de Deus. Não, hoje eu trabalhei demais, eu estou cansado, eu não vou. Às vezes nem trabalhou, é só preguiça. Amém? Então é um dos atrapalhos para que alguém se levante para receber aquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos. É a preguiça, preguiça espiritual. Para encerrar, vamos ver em Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 9. A Joelma procura rápido aí, a gente lê e já vamos encerrar. A preguiça é um dos maiores atrapalhos para aqueles que as têm. E portanto não recebem aquilo que Deus tem para quem levanta-se. Põe-te em pé e falarei contigo. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece. Ninguém pode resplandecer sem primeiro se levantar. Porque já vem sobre ti a glória do Senhor. Mas a glória do Senhor só vem para quem está de pé. Portanto o Senhor diz: levanta-te. Aqui em Isaías 1. Vamos lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 9. Provérbios capítulo 6, versículo de mesmo número, até o versículo de número 9. Vamos ver o que é que diz aí em Provérbio, capítulo de número 6, versículo meia dúzia a 9. Aí nós vamos ver o que é que Provérbios fala acerca do preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
quando te levantarás do teu sono. A Bíblia fala de tudo, irmãos. Existem muitos crentes que estão deitados eternamente em berços esplêndidos. Eles fazem parte do contexto do hino nacional brasileiro. É por isso que o Brasil tem esse problema. Porque logo na letra do hino foram colocados deitado eternamente em berços esplêndidos. É por isso que esse país nunca levanta a cabeça. Quando a gente pensa que está se aplumando, aí lá vem uma tacada, ele se deita de novo. É o gigante adormecido, mas parece que o povo está começando a se despertar, né? Principalmente porque aqui tem um grande número de povo que está de pé, adorando e buscando o seu Senhor. Levante a mão e repita comigo: põe-te em pé e falarei contigo. Lá no versículo 9 diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Vamos para a igreja, meu bem? Não, eu vou ficar aqui deitado no sofá, com o controle na mão, só passando os canais. Vamos para a igreja, fulana? Não, eu vou ficar aqui deitado assistindo a internet, o YouTube. Vamos para a igreja, fulana? Não, eu vou ficar deitado aqui no meu zap. E muita gente está deitado, muita gente está prostrado, mas há vitória para aqueles que se levantam. E Deus está levantando um número muito grande de servos e servas nestas últimas horas para proclamar para o mundo que Jesus está voltando e muito em breve Ele vai arrebatar a sua igreja e só vai levar aquele que estiver de pé. Crente caído não sobe. Ah, pastor, eu caí, então se levante. Ah, pastor, eu estou prostrado, então se levante. Porque Jesus não vai levar quem está caído. Crente que está deitado na vida espiritual não vai subir. Porque para se encontrar com o Senhor, para ver a face do Senhor, para ouvir o clarim, para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos nos levantar. Na vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Quem recebeu a mensagem de hoje? Uma mensagem simples, uma mensagem curta, uma mensagem objetiva, uma mensagem atual, uma mensagem necessária, uma mensagem divina, uma mensagem bíblica, uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a mão e adore. E encerro aqui esta mensagem de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Acredito que todos que aqui estão nesta noite, estão todos de pés na presença do Senhor. E na hora que o clarim soar, o Senhor nosso Deus nos arrebatará. Clarim é para a igreja, viu, irmãos? O clarim é para a igreja. Jesus vai descer. Não vai demorar muito. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor na face da terra. Não temos mais muita coisa para esperar. Todos os sinais se cumpriram. Só falta mesmo o Senhor vir. Agora, o próprio Jesus Cristo fala através da sua palavra. João, na visão escatológica do Apocalipse. Também Paulo, na primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala a respeito da vinda de Jesus Cristo. E Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo virá com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Repita comigo: alarido. Alarido, vamos de novo? Voz do arcanjo e trombeta de Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus Cristo, antes de descer à terra, Ele está avisando 3 povos. 3 povos.
Se você não sabia, aprenda isso hoje. Se você já sabia, recapitule para não esquecer. Primeiro, alarido. O que é alarido? Barulho. Muito barulho. Isso não é para a igreja, viu, irmãos? Alarido não é sinal para a igreja. Alarido é sinal para o mundo. Estão entendendo? Para as nações da terra. Nós já estamos ouvindo alarido porque nós somos humanos. Estamos inseridos no contexto humanidade. O alarido é para despertar a humanidade. Alarido inflacionário, escassez, peste, praga, doença, cataclisma, temporal, furacão, maremoto, tremor de terra, terremoto, rumores de guerra, guerras, conflitos, tudo que se refere ao sistema mundo. Alarido é alerta de Deus, é Deus falando a todos os moradores do planeta: convertam-se, o tempo é chegado, convertam-se, não há mais tempo a perder. Quer que eu te dê um exemplo de alarido? Como aviso para toda a humanidade? Há dias atrás, eu comentava com alguém e dizia: é impossível queimar a floresta amazônica, a menos que Deus queira. Hoje, o Amazonas está passando por uma seca nunca vista na sua história. Manaus, dias atrás, estava coberto de fumaça. Meus cunhados mandavam fotografias de lá. Peixes mortos no rio, botos mortos no rio, pirarucu, as centenas passavam boiados em frente de Manaus. As embarcações abriam caminho no meio de tanto peixe morto para poder passar. Os rios secos, a floresta seca, incendiando. Isso é aviso para todo mundo: o tempo é findo, Jesus está vindo aí. Calor terrível, a irmã chegou de Brasília dizendo: pastor, Brasília está quente, mas não está igual aqui. Aqui já fez 40 graus dias atrás, num lugar de clima tão bom como esse. Agora vá para Cuiabá, vá para o Tocantins, vá para o Amapá. Tá tudo, parece que está pegando fogo, é o inferno na terra. Santa Catarina sendo chacoalhada pelos vendavais. Inundações do Rio Grande do Norte, do Sul, até Paraná. Uma grande onda de calor no Centro-Oeste. O mundo inteiro está sofrendo. Bombas na Ucrânia, bombas na faixa de Gaza, Israel e Hamas, Rússia e Ucrânia. A Bíblia fala guerras e rumores de guerra. Já nem nos assustamos mais. Tudo normal para muita gente, mas para nós, Jesus está avisando a humanidade, dizendo: eu vou descer para julgar vocês. Aleluia. Eu quero ver quem está de pé e quem está caído. Isso é alarido, viu, irmãos? Agora Paulo diz que ele também vem com voz de arcanjo. Fale o nome de um arcanjo que você conhece aí. Você conhece o nome de algum arcanjo? Miguel. A Bíblia só fala de Miguel. Arcanjo Miguel. E quando você vê um pastor, um pregador dizendo: irmãos, o arcanjo Miguel está conosco, o arcanjo Miguel está no nosso meio. Quem já viu dizer que arcanjo Miguel está no meio da igreja? Já vi muitos pastores dizendo: irmãos, o arcanjo Miguel está aqui, viu, irmãos? O arcanjo Miguel está guardando esta igreja. Irmãos, no dia que eu ver arcanjo Miguel passeando em Caldas Novas, eu vou falar para ele: toma tipo, rapaz. Porque ele não é meu Deus e nem meu Senhor, ele é conservo meu, ele é servo de Deus igual eu sou.
Eu sou servo de Deus igual ele. Por enquanto eu sou menor do que ele. E você também. Mas quando nós chegarmos lá, ele será menor do que nós. Ele continuará sendo criatura. Mas nós somos filhos de Deus, gerado de novo pela sua palavra e pelo sangue que Jesus derramou no nosso DNA. Eu vou dizer o que é que está fazendo aqui, rapaz. A igreja não precisa de ti. Jesus mandou o Espírito Santo para ficar com ela. Vai para o teu lugar, porque tu foste escolhido por Deus para guardar Israel. O arcanjo Miguel, irmãos, é o guarda de Israel. E o Espírito Santo é o guarda da igreja. Como Israel não quis o Senhor, ficou com Miguel. Nós aceitamos, ganhamos o Espírito Santo. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Então a voz do arcanjo é para avisar Israel. É um aviso para Israel. Israel já deve estar se tocando que o Messias vai descer. Ele vem para livrar o seu povo. É a voz do arcanjo. Tem gente que pensa que a igreja vai ouvir a voz do arcanjo. Não, quem vai ouvir a voz do arcanjo é Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele também vem com o toque da trombeta de Deus. E a trombeta de Deus vai ser tocada e já está sendo tocada para que a igreja se desperte, porque ele virá até na nuvem do céu. E quando a trombeta soar, o Espírito Santo que está conosco vai dizer: eu conheço esse som. E ele vai subir e nos leva com ele a encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Mas nós precisamos estar de pés. Vamos ficar de pés, irmãos? Aleluia, literalmente agora todo mundo ficou de pés fisicamente, porque espiritualmente nós já estávamos. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto, onde o Senhor falou no coração de cada um de nós. Primeiramente o Senhor falou comigo, porque como garçom eu recebo o alimento e entrego para o povo. Mas antes de eu entregar, primeiramente eu como, porque passa por mim. E na medida que eu estava pregando, eu estava me alimentando da sua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor não